Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele. Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía. Em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente. A mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele ainda estava falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou a mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Vamos pedir a Deus a graça desta homilia possa entrar no nosso coração. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo espírito de dispersão, de distração, Jesus, nós repreendemos para que esta palavra possa ser uma palavra viva, eficaz, que venha cair na terra boa do coração de cada um de nós, para produzir o fruto que Deus espera.
Primeira leitura, livro da sabedoria, curtinha leitura, e assim fala de duas realidades tão antagônicas, vida e morte. Deus não fez a morte e não tem prazer com a destruição dos vivos, ou seja, Deus não tem prazer com a morte, Ele não fez a morte. Ele criou todas as coisas para quê? Para existirem. E aí, quando tudo assim, mil maravilhas, né? Opa, nosso Deus é o Deus da vida. Aí vem capítulo 2, versículo 23. Deus criou o homem para a imortalidade, mas por inveja do diabo a morte entrou no mundo, e a experimentam-na os que a ele pertencem. Santo Deus, Deus da vida, mas o encardido trouxe a morte pelo pecado original. No primeiro momento é o plano de Deus, é o plano original. O homem foi criado para ser imortal. Adão e Eva não iam morrer nunca. Esse é o plano original de Deus. Mas pela ruptura, pela desobediência, através da tentação, vem o pecado, e o salário do pecado é a morte. E a morte entra no mundo. Aqui termina assim meio confuso, né? Experimentam a morte os que a ele pertencem. Quer dizer que todo mundo que morre pertence ao encardido? Não é isso. Aqui já está se referindo à segunda morte, que é a morte espiritual. Porque entrou o pecado, a morte física vai ter. Isso aí não tem como escapar, gente. Até Jesus, que não tinha pecado, morreu no nosso lugar. Jesus ressuscitou hoje uma pessoa no Evangelho, uma criança, mas ela morreu. Depois que foi ressuscitada, algum dia ela morreu de novo. Porque isso é uma lei que não vai ter como ninguém escapar, a não ser Jesus na sua segunda vinda, aqueles que estiverem vivos, e aí já serão glorificados sem terem passado pela morte. Fora isso, todos. Mas essa é a morte física, a primeira morte. Mas existe uma segunda morte, que é a morte espiritual. E esta Jesus nos dá a vitória. E mesmo a morte física, na segunda vinda do Senhor, ressurreição da carne. Esta é a nossa fé e a nossa esperança. Nosso Deus é um Deus dos vivos e é um Deus da vida. Evangelho de hoje, Jesus atravessa para outra margem, está lá na praia, multidão, e eis que chega um homem e pede lá. Esse homem era da sinagoga, ele era chefe da sinagoga, o nome dele era Jairo. Quer dizer, chefe da sinagoga era um judeu lá da religião. Então, se ele era o chefe, ele era da cúpula, uma liderança. Não sei se era do grupo dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, sabe-se lá, dos sacerdotes, mas ele era da sinagoga. Então não é que Jesus não gostava de ninguém que era, não, tanto é que Jesus acolhe a dor daquele homem. Jesus, a minha filha está nas últimas, mas se você vier lá e colocar as mãos sobre ela, ela vai sarar, ela vai viver. É fé, gente. Não é talvez, quem sabe, não custa nada tentar, né? Não. Senhor, eu tenho certeza que se o Senhor for lá e colocar a mão sobre ela, ela vai curar, ela vai sarar. Jesus o acompanhou. E o povo foi atrás, comprimindo, empurrando Jesus,
E no meio de toda esta situação, eis que vai chegando ali, cortando o caminho entre aquela multidão, uma mulher, uma hemorroísa, ou seja, que tinha uma doença de hemorragia, que ela não parava o sangue, e já durava 12 anos. Passou por todos os médicos, gastou tudo o que tinha, o que não tinha, os médicos se aproveitaram talvez até enquanto puderam, e aquela mulher não tinha mais recurso, mas tinha esperança. Se eu tocar pelo menos na roupa, na veste, no manto de Jesus, eu creio que eu vou ficar curada. E nessa fé ela foi. Meus irmãos, ela não podia ter ido, ela correu o risco de ser pega, de ser, sei lá, apedrejada, condenada. Por quê? Porque a mulher que tinha hemorragia, a questão do sangue no tempo de Jesus, significava impureza. A mulher, quando menstruava, tinha que ficar tantos dias lá, não sei, que ninguém podia ter contato com ela, porque ela era considerada impura. E agora você imagina essa mulher que tinha hemorragia constante, isolada, ninguém chegava e ela não podia tocar ninguém. Por isso ela está ali a cometer um crime, entre aspas, andando no meio daquela multidão, correndo o risco de ser descoberta. Mas ela vai, ela não está nem aí. Eu sei que Ele pode, é tudo ou nada. E até que ela vai e consegue tocar Jesus por trás. Diz o Evangelho, tocou Jesus por trás. E no momento que ela toca Jesus, a hemorragia parou, a mulher sentiu que estava curada. Veja só, ela não só viu, mas ela sentiu. A gente sente o toque da graça de Deus em nós. E às vezes você não vê, mas você sente. E aí você tem que tomar posse. E Jesus percebeu que uma força tinha saído dele. E é aquela pergunta famosa, né? O que Jesus pergunta? Quem me tocou? Não tem uma música? Quem me tocou, alguém me tocou. Alguém me tocou. E o povo começou a rir, os discípulos. Está de brincadeira, né, Jesus? Está de sacanagem. O povo só está faltando te triturar, te empurrando, e você vem perguntar quem que te tocou? 1000 pessoas estão te tocando. Jesus falou: não, uma pessoa me tocou porque uma força saiu de mim. Tem diferença entre tocar e esbarrar. Tocar pela fé é uma coisa, esbarrar é outra. E quanta gente está só esbarrando. E quanta gente está só esbarrando. Quero te perguntar, quando você recebe Jesus e toca o corpo do Senhor, você está tocando pela fé ou você está esbarrando? É aí que está a questão, meus irmãos. É aí que está o ponto central. Nos falta a fé. Nos falta a fé de milagres, a fé de que Ele é o Deus do impossível, a fé de que mesmo que o mundo diga não, basta Ele dizer eu quero, o mar se acalma, os mortos ressuscitam, a hemorragia cessa, porque Ele é o Deus do impossível. Dai-me, Senhor, a graça, eu creio, mas aumentai a minha fé. Jesus, esquece, a menina morreu, viu? Não precisa ir mais não. Antes de passar para essa parte, aí a mulher se entregou, né? A coisa apertou, Jesus olhava, com certeza Jesus sabia, né, gente? Jesus não era bobo.
Se ele sentiu que a força saiu, ele tem poder para saber quem que tocou nele. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu que foi descoberta, caiu aos pés de Jesus e contou toda a verdade. É isso que a gente precisa, tirar as nossas máscaras, se despir da nossa arrogância, dos nossos segredos, cair aos pés de Jesus, escancarar o nosso coração para Ele, contar toda a verdade. Senhor, eu sou isso aqui, essa é a minha história. Esse contar toda a verdade também, no fundinho aqui está querendo dizer o quê? Confissão. Quanta gente doente, há anos, mas não se confessa, não dá o braço a torcer. Filha, tua fé te curou, vai em paz, fica curada dessa doença. E Jesus foi lá, né? Jesus, não, eu vou lá na casa da menina. E o povo foi atrás, tudo atrás, né? O que o povo queria? Espetáculo. Vamos ver, outro milagre, vamos lá, mais um, Jesus. Vamos ver o que ele vai aprontar lá. A menina já morreu. Curiosidade. Quanta diferença entre fé e curiosidade religiosa. Quanta diferença entre fé, entre caminhar com Jesus e entretenimento religioso. A gente tem que ter esse discernimento. O que é isso aí? Isso é fé ou é entretenimento religioso? A gente tem que começar até às vezes filtrar, né, com o que a gente está se alimentando. Tanto é que Jesus parou, virou para a multidão. Vocês ficam aí. Ninguém aqui não é fazedor de espetáculo, não. Pedro, Tiago e João, vocês vêm comigo. Intimidade. Entrou na casa também, mesma anarquia, mesma bagunça, um fuzuê, choradeira. E assim, o povo oriental tem essa questão do... Não é que eles fazem drama, mas assim, diante da morte eles têm todo um ritual de grito, de choro, né? Antigamente tinha isso, falava até das carpideiras. Quem já ouviu falar disso? As mulheres que pagavam para ir chorar em velório. Vai lá para chorar no velório. Elas recebiam. Era aquele fuzuê, né? Uns chorando, outros comendo, outros contando piada, sem nenhum respeito real por aquela situação. Jesus fez a mesma, todo mundo para fora, só fica o pai e a mãe e os 3 discípulos. Pegou a menina pela mão, Talita cum, levanta, filha. Na mesma hora, esse mesmo Deus que disse para o mar cala-te domingo passado, que disse para a ventania silêncio, diz hoje para a morte, revive, tu és vencida, morte. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o nosso Deus. Por isso creiamos. A palavra de hoje nos desafia uma resposta de fé. Senhor, eu creio, mesmo que o meu olhar esteja vendo o contrário, esteja vendo só morte na minha frente, mas tu és o Deus da vida. E por isso, mesmo que a morte consiga levar esse corpo, isso não é o definitivo em mim, porque tu és um Deus de ressurreição, tu és um Deus de vida eterna. Peçamos a Deus a graça de crescer na fé, a graça desta hemorroísa e de tantos outros humildes que não se deixaram levar pelas que as pessoas iriam dizer, pela zombaria, pelas chacotas, mas se deixaram levar
por aquela fé que brotava e que dizia: Jesus, o Senhor pode, eis-me aqui, eu me entrego a Ti. Curve a sua cabeça um instante, diga: obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por ressuscitar dentro de mim a fé, a esperança, e que o Senhor possa hoje olhar, Senhor, para tudo que dentro de mim está morto e diga: Talita cum, levanta, levanta, ressuscita, eu sou o teu Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.